Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje aqui do lado do meu irmão Fauzi, o Dr. Marcelo não pôde estar, mas aqui à nossa frente estamos com um convidado diferenciado aqui, que é o nosso irmão, amigo, professor Jefferson. Presidente Jefferson Magno. PTB, PDT, como é que vocês bagunçam a nossa cabeça? Política, vocês podiam ter arrumado uma sigla um pouquinho mais diferente. Você saiu do PDT... Exatamente, do Por PDT PTB. para o PTB. E olha, não é só questão de enrolar a cabeça. Historicamente, o PDT é uma costela do PTB. Isso dado lá de Getúlio Vargas, né? Então, Antigo. o PTB era o partido histórico. Uma corrente ligada ao Leonel Brizola acabou fundando o PDT. Então, ambos têm a mesma origem, né? Então já faz tempo que vocês confundem a nossa cabeça. Faz tempo que a gente confunde a cabeça. Essa briga pelo trabalhismo não é de hoje. Não, você sabe que o Jefferson, você prefere que eu te chame de Jefferson? Fica à vontade. Presidente, agora ele é presidente. Ele é presidente do partido do PTB. PTB em São Bernardo do Campo. Isso foi recente, porque, pelo que eu li, vocês não... Por causa da questão, o Carlos Lupe, eu acho que ofereceu apoio ao Luiz Fernando, não é isso? Bom, em tese, em síntese, sim, que foi oferecido. Nós estávamos com a pré-candidatura bem construída, bem consolidada junto ao PDT, né, pedido do próprio ministro para que nós criássemos um organismo forte na cidade de São Bernardo do Campo, fôssemos, né, uma opção a mais para a classe de São Bernardo do Campo. Fizemos todo o trabalho, montamos um bom time, uma chapa de pré-candidatos a vereadores, né. Neste caminho, meu amigo Dr. Rato, o convidei para fazer parte do projeto, tudo feito de maneira limpa, íntegra, né? E tínhamos uma intenção muito boa de fazer um papel importante na eleição, eleger vereadores e ser mais uma opção, né? Mas a política no Brasil, ela não só confunde o eleitorado, até os próprios políticos se confundem, né? Sim. Então, outros interesses que estão acima dos interesses que um dia foram combinados se tornaram a pauta do dia. E aí, meu amigo, ele me perdoe. Aí eles lá de cima desce a caneta e você fica com pires na mão, literalmente, né? Então, não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Eu costumo dizer, não te interrompendo, infelizmente, isso independente do campo político. No Brasil, o político, Sim. a grande maioria deles, o que eles combinam em pé com você pela manhã, infelizmente à tarde sentado eles descumprem. Simples assim. Não gostaria de estar dizendo isso aqui, até porque eu estou na política, né? Eu não gosto muito de dizer que sou político porque eu tenho outros meios da minha vida, né? Então, eu sou um cara que produz, Sim. entendeu? É a política por vocação mesmo. O Dr. Jefferson é também formado em Direito, né, doutor? E Isso, TI, Tecnologia da isso, Informação. Tecnologia da O Informação. senhor é batateiro? O senhor é de São Batateiro, Bernardo? São Bernardo. Que barra. Somos do Assunção, Aqui da Assunção. Legal. entendeu? E o senhor sabe ali, vendo o pessoal da política dizer que o que se acorda de manhã não se cumpre à tarde, para nós que somos cidadãos são bernardense, que estamos não na política, mas a gente assiste, né, a política, é um pouco desmotivador, sabia? Tá. Fazer o quê? Mas acho que são coisas que você poderia explanar mais para a gente e tirar nossa dúvida e falar um pouco do comércio. Sim, claro. Como é que você vê o nosso comércio, a nossa indústria? É importante isso. O comércio hoje é a grande força de economia do município, né? Então, o comerciante hoje ele tem esse papel tanto da geração de renda, de geração de trabalho, e tendo trabalho você gera educação, você coloca as pessoas nos postos de saúde particular, porque quem tem trabalho, ele geralmente tem um plano de saúde que é coberto pela empresa. Então, você consegue fazer com isso que a sociedade ela seja mais justa. Mas, por outro lado, aí você vem toda a necessidade do Estado não intervir, mas ser um auxiliar nisso. E hoje eu sinto a falta disso. A começar pela segurança pública, entendeu? O comerciante, não estamos igual São Paulo, aquela região da 25 de março, tem grandes comerciantes lá que estão há décadas
impulsionando aquela malha de comércio, hoje eles vivem à beira do caos, né? Infelizmente a insegurança é latente, você não consegue manter literalmente as portas abertas com o mínimo de segurança possível. E sem falar nas guerras fiscais que existem. Então, hoje, um outro pré-candidato diz que São Bernardo tem essa vocação automobilística. Olha, é aquela história, uma cidade ela tem uma vocação, o mundo é contemporâneo e as coisas mudam conforme, entendeu? Então a gente não consegue demonizar se foi A ou foi B que deixou de fazer algo para aquilo continuasse, né? Essa coisa da indústria em São Bernardo, isso nos leva lá atrás, porque nós estamos muito próximo ao Porto de Santos, sim, entendeu? Uma condição geograficamente privilegiada, né? Mas temos que entender que novos municípios no interior surgiram e com políticas fiscais melhores, atrativos mais interessantes. E hoje a cadeia de produção mudou também. Nós não tínhamos, vamos dizer assim, a China como o maior fomento de coisas. Hoje as coisas mudam. Então, aquela coisa que era produzida em solo nosso, né, só é montado, entendeu? Então vem container fechado, que às vezes não justifica um custo altíssimo para a indústria, né? E nós temos que entender que uma empresa existe. Para que existe uma empresa? Ela é uma instituição filantrópica? Não. Uma empresa hoje, ela existe, se ela não tiver por isso, o cara tem que mudar de rumo. É para obter lucro, sim. Então, e outra coisa também muito ruim no nosso meio, né? Parece que o empresário dizer que ele detém a necessidade de ter lucro, parece que ele está cometendo um erro capital, que não é. Eu, como político, eu tenho a maior clareza que uma empresa ela tem que ter lucro. E ela tem que ter uma vida saudável. E como que é essa vida saudável? Entre ela, os funcionários dela, uma empresa que tem as suas economias em dia, ela consegue ter um funcionário trabalhando feliz, ganhando aquilo que equivale a um bom salário. E uma empresa doente, ela não consegue isso. Se a empresa começa a trabalhar no vermelho, como costumo dizer, ela não tem necessidade, ela não... Porque não se alavanca. Não se alavanca, a gente está falando de uma quantidade considerável de valores, né? Então, se o empresário, como vamos dizer assim, se ele dormir no tempo, a falência dele nós costumamos dizer aqui, presidente, que vendeu o almoço para comprar a janta. Exato. Exato. Se vende almoço. Infelizmente, no Brasil, hoje, se vende almoço para comprar a janta. A exceção são muito poucos que têm uma condição mais privilegiada, até por ter não é uma bagagem, né? Vamos dizer assim, ela tem um tempo de maturação, tem um estofo maior, né? Então tem um capital ativo muito maior, né? Não falo nem do passivo. Então é aquilo. Então essa coisa muito bonita dizer, né? São Bernardo tem uma vocação automobilística, uma vocação da indústria, mas nós temos hoje que entender que o ponto forte das grandes metrópoles é o serviço. Hoje o serviço é o que emprega bastante, né? O comércio é que emprega bastante. Então nós temos que voltar nossos olhos a isso. Não adianta aqui fazer promessas infundadas, vamos trazer gigantes asiáticos, ocupar o espaço que era da Ford, da Toyota. Isso é contar mentira para as pessoas. Porque uma empresa já estabelecida, como a Toyota, como a Mercedes, quando elas decidem deixar seu pátio bem estabelecidas na cidade, por que você acha que eu trazer, uma Jack Motors para São Bernardo vai dar certo? Existe, até a Jack, falando de Jack Motors, eles fizeram a intenção de abertura de fábrica, inclusive enterraram um carro lá na Bahia, né, como ponto fundamental. E ficou na história. A pedra fundamental. A pedra fundamental. Alguém, por favor, tira aquele Jack lá. Esqueceram de mim. O senhor, como pré-candidato a prefeito em São Bernardo do Campo, quando o senhor falou da segurança pública, que, na verdade, está ruim em todo lugar, do norte a sul e assim por diante. E nós vemos o entorno da Cracolândia, da 25 de março, as lojas fechando.
essa coisa do pessoal ter que vender o almoço para comprar a janta, a empresa tem que dar certo, não é só vender, também é fabricar, é entregar. Qual é a sua visão nessa questão da segurança? Qual a sua proposta como pré-candidato? A segurança, ela é base da nossa proposta, é base daquilo que nós pensamos de bem-estar comum. Você falou muito dos adictos, dos dependentes químicos, né, em São Paulo, Cracolândia. Nós, em São Bernardo, temos nossos pequenos Cracolândia. Você pega aquela praça no centro de São Bernardo do Campo, né, tem os guardadores de automóvel ali, que a gente vê que tem problema de dependência química. É um problema de saúde pública, sim, né, mas nós temos um tripé bem complicado para trabalhar nisso. Por quê? O prefeito municipal, ele tem uma autonomia até certo ponto. Infelizmente, as coisas dependem muito do judiciário, né? Então, não dá para tomar uma decisão unilateral. Olha, vamos fazer uma internação compulsória. Isso, mais uma vez, eu digo, é mentir para as pessoas. E nós não temos interesse em mentir. Mas gostaríamos muito de trabalhar em conjunto, tanto com o Estado e como o Judiciário. Que o Ministério Público desse as mãos ao município e entendesse que isso é um problema em comum a todos nós, como cidadão, entendeu? Que não precisasse fazer forças políticas em Brasília, fazer aquele tensionamento desnecessário. Eu acho que o país hoje precisa para uma pacificação, mas de verdade, uma união de forças em todos os sentidos. Porque, infelizmente, nós debatemos, Alice, as questões mais importantes, não só nacionais como mundiais, muito por baixo, ou então por um viés de extremista, que sem embasamento científico, embasamento social nenhum. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então o primeiro passo é juntar as forças que têm responsabilidade com isso. Aí eu conclamo a justiça através do Ministério Público e o governo do Estado, né? E o município cabe sua parte na segurança pública, como principalmente zeladoria, né? Zeladoria, você tem que ocupar os espaços. Primeiro, como você ocupar bem os espaços, sim, você já deixa de deixar aquilo vazio. Porque aquilo vazio, automaticamente, ele se torna um local, né? Na ausência do poder público. Na ausência, exatamente. Quando a gente fala de segurança e saúde, as cidades não têm fronteira, né? Não tem fronteira. É uma coisa complicada, né? Uma coisa que tem que ser alinhada com a União, né? Não é fácil. Né? Não é fácil. Não é fácil, né? O que você acha do consórcio? O consórcio ele é necessário, mas teria que ser mais prático, né? São Bernardo, se não me engano, hoje está fora, né? Decidiu sair o prefeito. Decidiu sair o prefeito. Eu gosto da nossa região, do ABCDMR, entendeu? Tem uma estrutura forte, né? Tem uma estrutura forte. Acho que o que falta aqui tem lá, o que falta lá tem aqui. Complementa, é um complemento. Complementa forte. O que falta aqui é metrô e trem, né? Acho que não... é uma coisa... se falta em São Paulo, quem dirá em São Bernardo, né, presidente? Metrô e trem aqui é uma coisa que... Eu brinco que a nossa região precisa de um rodoanel só pra gente. Só pra gente. Chegar em Diadema, chegar em Santo André, exatamente. São Caetano, meu Deus do céu. Não, mas o rodoanel é muito usado para isso. Não, mas tranquilamente. Sim, mas não é. Não é o suficiente, mas a distância é muito... Sabe, não faz sentido. Não é prático. Não, mas eu tô falando assim, porque se você falar, essa nossa região tem países que não tem essa população. Não tem. Nós somos aí quase 3 milhões, não são? Tem 2 milhões e tanto, é isso? Na região. 2 milhões e pouco, 2 milhões e pouco. O Líbano inteiro tem 4 milhões. 1 milhão São Bernardo, 800 mil São Caetano. Acho que é 2 tem milhões. Mais, hein? Tem mais, eu não tenho historicamente mesmo. Então, não é fácil, não é uma coisa séria. A densidade aqui é grande. É muito forte, é muito forte. E a localização é muito boa. É que você estava dizendo aí sobre a questão da localização, sobre a qualidade de serviço que nós temos aqui. Acho que o forte da nossa região mesmo é a localização. Sim, com certeza. E a localização que traz todos os tipos de serviços necessários, né? Tipo indústrias, comércio. E a gente pode explorar muito isso aqui. Eu só acho que não está bem definido, vamos dizer assim. Por exemplo, tivemos a oportunidade de conversar com todos os pré-candidatos. Sim. E o senhor trabalha com uma questão do TI.
Isso. Eu acho muito interessante, porque tem um candidato que falou sobre isso, sobre novas empresas, que ele poderia vir a São Bernardo relacionado à tecnologia. Exatamente. Isso são bons salários, né? E são bons salários. São ótimos salários, são os melhores Para salários. serviços são bons salários. São os melhores salários. E você acha isso possível também? Ou também É possível, mas desde que venha de uma forma não sublocada. Explico. Isso acontece muito, infelizmente, no setor público, no privado, que é a terceirização da terceirização da mão. quarteirização? Então, é a quarteirização, né? Ou a pejotização. Eu sou um empreendedor, eu sou a favor do empreendedorismo, mas eu não sou a favor do empreendedorismo disfarçado. Do repasse. Do repasse. Uma pessoa que é nitidamente um CLT, um trabalhador, que levanta cedo e está lá como PJ, ele não é pessoa jurídica, entendeu? Isso tem muito, infelizmente nessa área é uma das que mais tem. Aí também vamos fazer a meia-culpa, mas o Estado é pesado. A mão do Estado para o empreendedor, porque veja bem, tem-se uma ideia, o empresário. Meu amigo, grandes multinacionais são poucas. A grande maioria do empresariado, ele é pequeno ou ele é médio. Micro e pequeno. Entendeu? Então, se nós não tivermos uma política diferenciada para esses pequenos e micros, você inviabiliza o negócio. Hoje ainda o Brasil continua sendo um dos países mais caros para você se registrar um funcionário. Entendeu? E isso inviabiliza qualquer início de negócio, desanima a legalização de tantos outros. Mas será que essa questão da pejotização, você não acha que é a questão de, ao invés de você ter o CLT com um trabalho remunerado e mais os encargos, o PJ recebe isso já com as suas verbas rescisórias e tal, hipoteticamente meio que embutido? Talvez a aceitação seja uma via fácil tanto para quem está recebendo e para quem está pagando, uma desburocratização? Veja bem, é porque aí você, eu como legalista, vamos dizer assim, e eu não poderia ser diferente. Eu compreendo como é feito os acordos e os acertos entre as partes, até para essa situação que você me colocou mesmo. Mas o PJ, ele teria uma autonomia. A partir do momento que ele cumpre carga horária, cumpre aquele rito de um trabalhador, ele não é um PJ, ele não é uma pessoa jurídica independente, ele é um funcionário disfarçado PJ. Sim. Então, e muitas vezes o salário é até o mesmo que ele fosse um trabalhador CLT, entendeu? Então, infelizmente, isso acontece porque nós temos um Estado que não ajuda, não adianta, todas as reformas necessárias não foram suficientes para mudar isso. Entendeu? E pelo visto não serão. Não serão, porque não há interesse. Eu tenho minha visão sobre isso aqui. Eu acho que a CLT, ela serviu e serve, mas ela é baseada em grandes indústrias, vamos dizer assim. Sim, né? sim. E nós temos essa dificuldade de colocar, eu sou empresário, ele é empresário, temos que colocar em prática, ou fazer cumprir como se manda a lei. A gente sofre, pega pessoal, tem que gastar dinheiro com jurídico bem forte, e mesmo assim a gente acaba falhando, porque a gente não consegue. Então, eu acho que isso é normal, natural, mas eu acho que como as coisas estão se transformando tão rápido, eu acho que ela deveria ter uma revisão a cada 5 anos, porque existem novos serviços, estão acontecendo. Hoje você trabalha... Dinamismo, né? Hoje o pessoal está trabalhando no celular. Sim. Entendeu? Sim. Então, a questão do aplicativo, né? Então, as coisas estão acontecendo tanto que a questão do PJ foi um arranjadinho lá. Você quer contratar o cara, você quer contratar a pessoa por 2 meses. 3 meses, você não tem mais serviço para isso. 2, 3 meses. O cara não vai querer, ele vai sujar a carteira dele por 2, 3 meses. Mesmo sendo temporário, ele não gosta. Não gosta, ele vai mostrar no registro que ele ficou 2 meses registrado e tal. Se explica, fica ruim. Foi um projeto, não foi. Fica ruim para os dois lados. Sim. Então, eu acho o seguinte, que a questão da CLT é isso mesmo. Eu acho que, como questão da Previdência, tem várias questões que devem ser revisadas. Urgente. Mas deixar como um período fechado. A cada 5 anos ela tem que ser discutida. Porque não tem condição, as coisas estão mudando. Olha, você tem uma visão muito, muito correta. Eu acho que é até um prazo interessante essa revisão em 5 anos mesmo.
porque a mudança na nossa sociedade ela é de um dinamismo, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? E eu costumo dizer que, vamos puxar um pouco para a área até do direito agora, nós estamos em 2023 e temos um Código Penal baseado na década de 40. Como é que você corrige? Como é que você pune um cidadão de hoje com a lei de 40? De 40, ele acabou de falar de segurança pública, aí isso extrapola as funções do prefeito. Então tem que ser para o seu deputado federal, principalmente qual é o seu deputado federal, mudanças. Porque, só que eu sinto também, me permita fazer um contraponto, né? Historicamente diz, olha, não se elegeu uma bancada que pensasse nessas mudanças, alguns chamam até de bancada da bala, pô, o bandido, ou o criminoso, pô, prende, solta, pô. Mas eu pergunto para você, efetivamente, o que essa bancada se reuniu para apresentar de mudança no nosso Código Penal? O que realmente deveria ter feito. O que deveria ter feito. Sabe por que eles não fazem? Porque aí você acaba com o discurso. Com a narrativa, né? Você acaba com a narrativa. Infelizmente, eles gostam de viver do sangue. Porque não é o sangue de um parente deles, não é de um familiar, não é de uma vítima. Então, essa coisa assim, quase que aqueles noticiários dos anos 90, né, que jorrava sangue. O Jornal Popular. O Jornal Popular, você, jogava sangue. Porque eles vivem dessa narrativa. Sensacionalismo. Infelizmente, eles vivem dessa narrativa. E se você fizer algo efetivo para acabar com isso, você acaba com o discurso. É triste eu ter vir aqui, mas lamentável ter que contestar, falar algo tão óbvio, mas que a população realmente fala assim, poxa, é verdade. Tá lá o deputado esbravejando. Só fala, só fala. Eu não vou falar alguns termos que eles utilizam, porque senão a própria rede corta hoje, né? Mas, que bandido bom é pia, assim, bandido bom é pia. Mas não fazem nada de efetivo. Não. Lacradores. Lacradores, todos eles. Então, e hoje se forma a maioria. Né? Hoje você teria essa bancada da bala, em grande maioria, para fazer uma coisa efetiva, que vai servir para toda a população, cidadão comum. Sabe, presidente, eu sou CAC também, né? Sim. Mas assim, isso não significa que a gente concorde com tudo, né? Sim. O que acontece? Eu acho que aquela bancada lá, eu acho que depõe contra a gente. Sim. Eu acho que depõe. Porque não é o pensamento verdadeiro. Não, porque a gente vai lá, segue todas as regras, vamos até o clube de tiro, não é isso? Sim. Pagamos tudo certinho, cumprimos todas as leis, né? Deixamos tudo conforme as leis e tal. Aí o cara aparece lá berrando, feito um maluco na internet, cancelar CPF e tal. Esses caras prejudicam a gente. Nós estamos lá para praticar um esporte. Mas é por esses abusos que se cometem. Eu acho que assim, eu costumo dizer o seguinte, sabe, presidente, que infelizmente eu nunca fui candidato e nem pretendo ser, tá? Eu não tenho essa vocação. Pretensão. Não tenho essa vocação. Então eu vou me dizer como eleitor. Sim. Acho que é culpa nossa em geral. Por quê? Sim. Porque nós sempre queremos votar no personagem da campanha e não no projeto. Então vamos lá. O senhor aqui é pré-candidato. Então as pessoas vão votar e vão ver qual que é o personagem entre os candidatos, pré-candidatos ao Bernardo, que mais me agrada, sem necessidade de ver o currículo, a capacidade de cada um de vocês. Sem a necessidade de ver a extensão do seu trabalho, para onde você pode chegar, a sua visão. Entendeu? Quem foi, né? Quem foi? O Tiririca, eu não gosto de falar mal do Tiririca, porque me disseram em Brasília que é um dos políticos mais honestos que tinha. Sim. Mas foi por ele. Foi por causa do... que entrou um monte de bandido, entendeu? Mas você sabe que o Tiririca, só para ressaltar, eu também não gosto de falar mal do Tiririca, mas ele mentiu. Porque ele disse que pior que tá não ficaria. Ele ficou bem pior. Ficou bem pior. Então a gente tem que parar de ficar votando no personagem. O cara chega lá... Olha o cara da Argentina. Sim. O professor Carrilho fez uma análise, não sei se chegou a ver lá no nosso canal, sobre a questão da eleição do Javier Milei. Ele fala o seguinte, que a eleição do Javier Milei, ele é uma mensagem que o povo argentino mandou
por um sistema que não atendia a população. Isso é verdade. Há quanto tempo a Argentina está nessa situação? Sim, muita. Então não tem como. A Argentina realmente precisa de um choque de administração. Então, olha, estamos insatisfeitos, ó, precisamos mudar. Mas nós passamos isso aqui. É isso. Beleza, pronto. Tá. Aí ele termina dizendo o seguinte, que se o Javier Milei cumprir as suas promessas, aqueles que votaram em Javier Milei vão pedir impeachment, porque ele é um maluco. Ele pediu coisas loucas, né? Ele pediu coisas malucas, que não dá. Não é factível. Não é factível. Então a gente tem o costume de votar no personagem. E você tem que tomar cuidado com o que você está colocando agora, apesar de ser verdadeira, porque aqui no Brasil eles vão te rotular de petista. Não, mas não consegue fazer mas a contextualização que ele está fazendo é inteligentíssima, é isso mesmo. Ele deu uma ideia, ele deu uma imagem, ideia bem... Eu sempre fui governista, sabe? Eu gosto de escolher o meu candidato, eu gosto de analisar, eu não consigo votar em personagem e gosto de analisar. Aí é o seguinte, mas independente se o meu candidato ganhar ou não, eu sou governista. Então, por exemplo, no meu trabalho... Eu acompanhei emissões do governo do PT, do governo do Bolsonaro e tal. E eu usei esse exemplo aí, em certo momento, que eu estava numa feira em Dubai, e naquele momento estava prestes a acontecer a guerra da Rússia com a Ucrânia. Uhum. E então o presidente Bolsonaro decidiu ir para a Rússia. Eu me assustei. Falei, mas o que ele vai fazer agora, pelo amor de Deus? Eu só falei isso. Fertilizante, né? Peraí. Então, mas eu não me toquei. Mas o que ele foi fazer lá? Aí o cara do meu lado, você é comunista, petista. Eu falei, não, cara, só quero saber o que ele foi fazer lá. Eu só fiz uma pergunta. Não, você é comunista. Eu falei, não, mas só me fala. Aí o presidente da associação falou, nós temos problema de fertilizante. Eu falei, pô, cara, então o presidente tem razão. Mas o cara continuou me chamando de comunista, porque... Eu falei, não, mas desculpa, cara, eu só queria saber o que meu presidente foi fazer lá. Quer dizer, não é a questão... Aí, realmente, o presidente Bolsonaro ter ido lá foi muito bom, foi importante para nós. Né? Então, o pessoal se rotula-se demais, analisa-se de menos e fala o que tem que falar, é importante é lacrar. Não, tem que se analisar, entendeu? Então, por exemplo, agora sobre a questão do atual presidente Lula, na questão das instabilidades mundiais que estão acontecendo aqui, eu acho que ele está sendo excepcional. Pode me chamar de petista, do que vocês quiserem. É um dos poucos presidentes que está pedindo a paz. É feio pedir paz, Jefferson? Não. Pelo amor de Deus. Fica aquela bancada da bala lá. É necessário. Pelo amor de Deus. Coisa que é necessária. O Brasil sempre se posicionou de uma forma pacífica entre os conflitos. Sim. Sempre teve boa relação com todos os lados. E o Brasil continua fazendo esse trabalho com o atual presidente. Eu tenho que bater palma, você gostou, não gostou? Você entendeu? Não, é ponto de vista bem separado. Não, ele falou bem claro. Quer dizer, o Brasil, ele chamou o pessoal para o diálogo, falou sobre o que está acontecendo, está fazendo pressão para buscar paz, movimentou a ONU. Você sabe o que... É feio? Eu entendo o que você está dizendo. Eu não acho feio, não. Eu acho muito bom. Se o PT andar de um lado da rua, eu vou estar andando do outro. Mas isso não me impede de fazer uma colocação que você fez. Está correto. É exatamente isso. Não dá para ficar olhando. Não dá para ficar olhando para o retrovisor. Presidente, precisamos olhar para frente. Precisamos pegar o que deu certo na campanha, na política, na obra do PT, do PSDB, enfim, qualquer partido que seja, e continuar. O que não dá para, precisa descontinuar é o desserviço. É uma coisa que a gente precisa parar. O que é bom tem que tocar para frente. O que é ruim tem que deixar para trás. Você tocou num ponto importante. Eu também sou da boa política que nós temos todos que ser governista. Mas no Brasil, infelizmente, quando se há a mudança democrática, saudável do poder, os que estavam vão para a oposição. Mas não é aquela oposição inteligente de ajudar a governar. O que é uma oposição? Eu tenho alguns pontos que eu divirjo de você. Olha, vamos sentar e discutir isso aqui e ver algo que dá para mudar. Não, eu vou ser, durante os seus 4 anos, isso seja prefeito, governador, presidente da República, eu vou ser uma oposição barulhenta, às vezes intransigente e, na maioria das vezes, sem razão. Só porque eu não quero que você faça absolutamente nada de positivo. Na minha época chamava pedra do sapato. Exato, tem que ser, mas isso não é ser inteligente. Não é sadio para a população. Para a população, o país não avança, o Estado não avança, o município não avança. Presidente, sabe o que acontece? O senhor falando e ele
nós começamos a pensar, eu fico pensando e a gente vê a população 4 horas da manhã, 4:30 da manhã no ponto de ônibus. Mulher, homem, pegando o ônibus, sendo assaltado o celular, indo defender o leite da família, né, o emprego, fazer jus ao emprego que ele tem. Não tem uma escolta, né? Sim. Obrigado. É diferente. Por exemplo, se alguém do Ministério Público sofreu uma ameaça, o Estado guarda toda a família dele. Gente, a conquista feita pelos governantes de direita ou de esquerda, são conquistas nossas. Benefício da população. Não se joga fora. E que se faz jus, né? Porque quem colocou foi o voto da população. O que a gente precisa só entender é assim, ó, o povo está clamando por mudança. Presidente, precisa de uma nova política, precisa de uma nova diretriz. Sim. Complementando o que vocês dois estão falando, eu queria, só para não perder a linha, eu falei já isso antes, que sempre repito. A oposição é tão ou mais importante do que a situação. E nós não temos oposição, pelo menos na questão... Não temos. Sadia. Que oposição que nós temos no Brasil? Nós temos uma ferrenha aqui. Nós temos aí o pessoal falando... Nós temos TikTok. Temos aí influencer que gosta de lacrar, essas conversas fiadas. É o que eu tô te falando, mas lacra em cima da narrativa. Lacra. Aí o cara tem lá 1 milhão de views e tal, fica todo contente e tal, aquelas besteiras. Eu sou um político de centro e sou empresário, centro-direita, mas tenho muitas ideias que vêm do campo progressista, que elas são muito boas, principalmente na área social. Aí eu falei, não, porque eu sou de centro-direita, eu vou... Desculpa, não vou apoiar o progressista. Desculpa se tiver alguém, quando eu utilizo a palavra demonizar, acho que até eu utilizo de forma errada, viu? Porque você pode ter alguém que tem esse tipo de... Entender errado, mas não é nesse. As pessoas tentam negativar quem faz uma ponderação. O Brasil hoje, eu estou te falando, ele se nutre dos extremos, infelizmente. Exatamente. Agora a gente está tendo uma coisa contemporânea triste. Nem gostaria de tocar, mas eu acho que se faz necessário, que é a questão na Palestina, na faixa de Gaza, e que você vê representantes do povo. Eu acho que o comum, o cidadão, o meio brasileiro, aquele que até que não tem muito conhecimento do que fala, ele fala algumas coisas fora do contexto, tudo bem. Ele não tem notoriedade. Mas parlamentar eleito, usar a tribuna para falar coisas assim absurdas, absurdas. Gente, a gente está falando de assassinato de crianças. A gente tá justificando o injustificável. Nenhuma guerra é justificável. Se algumas coisas justificam a guerra, então a justiça justifica a guerra, como diz, a injustiça justifica as coisas justas. Não dá para ser razoável. Não dá para ser razoável aceitar. Entendeu? Não dá para ser razoável aceitar nenhum tipo de conflito. Posso só ponderar porque assim... Quando você fala de um deputado que ocupa a tribuna para falar de uma outra coisa, num outro continente, o senhor esquece que o próprio deputado não viu que no estado vizinho tem pessoas sendo atacadas. Sim. Tem pessoas morrendo a tiro por conta de um celular. Então ele não consegue ter essa magnitude. Não. Pois se tivesse, nós não estaríamos nessa situação. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Eles vão para a tribuna para falar para os eleitorados dele. Não vão para justamente para ter essa narrativa que ele disse aí. Não vão para resolver a situação. Eu sou um formador de opinião. Tá? Eu sou um formador de opinião, eu tenho uma boa rede social, eu sou um homem hoje que está na vida pública, eu estou ocupando um espaço público aqui, um espaço democrático, convidado, eu tenho que ter responsabilidade. Lógico. Eu não posso vir aqui e falar assim, olha, a Palestina é o Hamas é a Palestina. Isso é uma informação equivocada. Sim. Isso não é verdade. Entendeu? A história daquela região e a liberdade do povo palestino, dos próprios judeus também, elas têm que ser respeitadas. Mas nada justifique, eu vejo aqui, mas foi necessário matar criança. Foi só... Entendeu? Já foram, estima-se, que já passou de 20 mil pessoas mortas. Não dá nem pra... Mais que a metade são mulheres e crianças. E eu vou, assim, com todo respeito a todos os povos, não tem que morrer nem de um lado nem de outro. Não, mas aí que tá. Mas o povo lá não tem nada a ver com isso. Não tem. São decisões políticas. Exato. Mas veja, tem os judeus que não são sionistas são totalmente contra o que está acontecendo. Há uma diferença bem clara. Existe o movimento político sionista, existe as questões das pessoas das religiões. Sim.
as pessoas de fé, ninguém é a favor disso que está acontecendo. Não. Foi cancelado o Natal em Belém, você sabe? Sabe não? Foi cancelado o Natal em Belém. Não terá. Deus que ajude, viu? Que Deus que... É porque ainda tem um dado interessante, apesar da... Esse é um dado verdadeiro, que talvez as pessoas desconheçam. A maioria dos cristãos daquela região são palestinos. Exatamente. E aí você vê cristãos aqui justificando o massacre de um povo cristão, do irmão cristão dele lá, vamos dizer assim. Mas é ignorância, não sabe. Presidente não sabe, não faz essa relação. Sabe o que eu acho que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Muito sério, muito sério. Nós somos envolvidos aqui em questão de religião também, né? E nós temos ascendência libanesa. E nós vimos coisas acontecendo nos países árabes que não deveria ter acontecido aqui. Nos últimos anos, o Brasil, as religiões entraram com muita vontade na questão política aqui no Brasil. Sim. E eu acho que foi um erro, mas eu acho que foi um erro. Aí você perde a laicidade do Estado, né? Erro, sabe? É o arrebanhar, né? Não, olha, foi um erro, cara. Hoje nós sempre vivemos bem aqui, com todo mundo, entendeu? Aí agora tem religiões com partido, cara. Você entendeu? Aí você fala assim, em vez das religiões estarem se unindo, religião tem tudo coisa boa. Em vez de a gente discutir como a gente melhorar a nossa sociedade da melhor forma possível, a religião tem condição de fazer isso. Sim. O ser humano foi moldado, a moral, ética e espiritual da humanidade foi moldado pelas religiões. Aí você pega, temos religiões aqui no Brasil que apoiam o massacre da Palestina, por exemplo. Temos reuniões temos religiões que defendem políticos corruptos em nome de uma bandeira e tal. Eu acho que a religião devia tomar mais cuidado, né? Não, religião, política, devia tomar mais cuidado, entende? O Estado laico devia tomar mais cuidado. Eu acho o seguinte, tudo bem, a pessoa vem lá, se apresenta, você como pré-candidato... Tem um projeto para sua comunidade, é uma outra história. O candidato aqui vai até a mesquita lá e apresenta o projeto, as pessoas vão votar, então ele vai lá, apresenta, as pessoas... Tem empatia. Você entendeu? E as pessoas vão escolher votar nele, entendeu? Vai lá na igreja XYZ e vai lá e tal. Agora, chegar e falar assim, esse aqui é o candidato enviado por Deus. Difícil. Desculpa, cara. A Deus tem coisas mais interessantes. Difícil. Desculpa, nenhum é enviado por Deus. Não dá, somos pecadores, independente do credo que professamos. Não dá. Tá? Aliás, você está tocando no cristianismo. O próprio Cristo fez questão de dizer que o governo dele não é deste mundo, né? Quando indagado por Roma, porque a preocupação de Roma ele está fazendo um levante, né? Um levante do povo dele para a tomada do poder. Essa era quando Roma disse, não, aí é questão religiosa meramente, lava-se as mãos e o Estado não tem nada a ver, entendeu? Agora, nós, contemporâneos, queremos fazer algo que o próprio líder da religião cristã não o fez, né? Que é tomar partido político, tomar posição política. Olha, o governador, o governante, ele tem que ser ímpar, ele tem que governar para o judeu, para o muçulmano, para o cristão. Ele não tem que fazer segregação, nem diferenciamento de cor, raça, credo, entendeu? Eu vou fazer, é o índio que está vindo, não, vai ser diferente, não. Mulher, homem... Independente. É independente. Eu costumo dizer que eu enxergo preto e branco. Eu acho que todo homem público deveria chegar em preto e branco somente, entendeu? Ele ter uma visão. O que é chegar em preto e branco? É aquela coisa que eu não vejo cores. Para mim, é um quadro só. É uma vocação de cuidar de pessoas. São pessoas, independente daquilo que ela acredita ou não. E outra coisa que falta muito no homem público, e não deveria, é o compromisso, é o ideal. Você, para fazer parte da política, você não pode ser um cara ganancioso. Você tem ambição é uma coisa. Eu ambiciono isso, ambiciono melhorar minha empresa, entendeu? Ter desejo, sonho é uma coisa. Agora, você ser ganancioso, você não deveria participar. E a maioria dos políticos são gananciosos. Então, quando eles chegam ao poder, a vaidade pessoal, ela supera. Eu fico imaginando assim, Ali, nós nascemos, percorremos nossa jornada aqui na Terra e vamos embora. Um dia nós vamos embora. Eu sou um cara que tenho consciência
que um dia vai chegar meu fim. Então por que eu vou, nessa minha trajetória, sabendo que nada, absolutamente nada daquilo que eu construí aqui eu vou levar no meu sepultamento, por que eu vou deixar o sistema de saúde arrasado, crianças passando fome, gente no farol pedindo, quebrando empresa, arrochando pessoas de bem, enchendo a mala de dinheiro? Para quê? Eu fico imaginando o que se passa na cabeça. Agora eu estou falando como ser humano, nem só do político. Porque essa ganância desmedida mesmo, que se você tiver sucesso numa coisa lícita é uma coisa, mas a gente sabe que a grande maioria está lá para fazer esquema, arrochar, fazer conchavo. Tem políticos que têm até prazer nisso. É um prazer. Olha... Confesso que é lamentável ouvir isso, sabia? Fiz um homem da política, é lamentável. Fiz um acordo maravilhoso, entrou não sei quanto... Olha, sabe aquele contratinho de saúde? Ficou por fora. É lamentável, mas isso é uma realidade nossa, a gente não pode fechar os olhos para isso. Só que é aquilo que você falou. Eu, Jefferson Magno, não vou encarnar nenhum personagem. Eu vou me apresentar como eu sou, com meus erros, defeitos e acertos. E principalmente com uma equipe bem qualificada para propor algo realmente de fato para a nossa cidade. Vão ter muitos personagens aí, entendeu? Que vão fazer você chorar, vão fazer você rir. Né? Em São Bernardo, por não ter uma televisão, acaba sendo menos. Mas cidades como São Paulo, capital, você pega o horário eleitoral gratuito, é um verdadeiro circo de horror, né? Porque fora os personagens caricatos, que é impossível a pessoa ser aquilo na vida real. Né? Você não vai me ver para mostrar que sou efusivo, que eu tenho convicções. Eu não vou pegar nenhuma serra elétrica ou minha arma que eu tenho e dar tiro no meio da rua. Eu sou um cara a favor da posse e do porte, desde que a pessoa tenha condições, né? Desde que a pessoa atenda os requisitos, né? Porque é uma coisa que eu sempre aprendi, e foi até o tempo, deixa eu dar uma complementação. Por um ano, eu tive na Polícia Militar, quando eu era garoto ainda. Mas eu vi que não era para mim e saí. Então, é aquela coisa, nem todo mundo... E, aliás, a arma ela é uma coisa que te dá um imponderável você andar com ela. Às vezes, uma situação... Porque nós somos seres humanos. Uma situação que eu levantaria o vidro do meu carro e ir embora, deixa eu falar. O fato de você estar com algo que... A sua cabeça fala assim, eu vou resolver isso agora. Uma coisa séria, né? É uma coisa muito séria andar. Então eu acho que segurança pública é dever do Estado. Continua sendo dever do Estado. Agora, proteger minha propriedade eu tenho, desde que eu tenha condições, né? Tanto psicológicas como legais disso, eu tenho o direito de fazê-lo, né? Dentro da legalidade, né? Eu não posso sair para a rua querendo ser um justiceiro. Mas também tem essa questão, às vezes você faz reagir. A reação ela não compensa, porque olha, vamos lá, o cara vai lá e rouba uma coisa pequena e você de repente mata a pessoa juridicamente. Não, aí eu ia te falar nesse outro ponto. Sabe, eu acho que parece que eu estou defendendo. Não tá, a gente parece que a gente está defendendo o crime, mas não é isso. Eu acho que a pessoa tem que fazer cálculo. A pessoa precisa escolher. Não, você não bem. tá. Eu acho que você... Não é filme de bang-bang isso aqui, eu acho né? que você tem a mesma visão que eu. Nosso Código Penal arcaico. Isso precisa melhorar. Sim. O cara não pode vir aqui furtar, colocar a vida sua em risco para um celular e ele lá... condicionante, réu primário, nunca... 2 anos tá na rua. Respondendo. Ou às vezes nem isso, porque você vê aqueles assaltos que estão acontecendo em São Paulo... Tem um cara que tá com a ficha daqui até lá na Paulista, mais de 15 passagens, tráfico, roubo, furto, receptação, e tá na rua. Não, mas já banalizou, né? Já banalizou, tá na rua. Já é difícil. Então, e aí você tem outros que, aí são os extremos. Um vive, todos os dois lados, infelizmente no Brasil, vive da narrativa. Um da narrativa que tem que exterminar, e o outro da narrativa que tem que gerar educação e trabalho. Mas nenhum dos dois lados trabalha para isso. É impressionante que parece o jogo da eleição. Você sabe que você está me dizendo da eficiência ou ineficiência do Estado. É ineficiente hoje, infelizmente. Mas assim, a minha mãe fez aniversário em julho agora. E ela é aposentada do Estado. Ela lecionou por 37 anos. 36 anos. E eu
por um descuido, não levei para fazer prova de vida. No mês seguinte, eu que cuido dessas finanças dela, olhei que o salário dela não caiu. Aí eu falei, mas nossa, o que aconteceu? Prova de vida, eu esqueci de falar, eu entrei no site do SPPrev e, né? Resumindo, o Estado é eficiente para cortar em 15 dias Sim. o salário de uma senhora de 83 anos. Sim. Então o senhor está entendendo o caminho que eu quero levar? Sem dar uma ligação, um telefonema, Absolutamente um nada. SMS. Absolutamente nada. Não, veja, ele foi até eficiente, acho que está tudo certo. Tá. Mas cadê o restante? Hoje nós temos um monitoramento, as câmeras que estão aí ao vivo, o pessoal que tem essa fiscalização, o poder da polícia que foi tirado ou foi restabelecido, enfim. Precisa entender que a população espera um pouco mais da eficiência da máquina, Sim. que a política precisa devolver para a população a parcela dela. Com certeza. Muito. E muito, devolver muito. Mas aqui, infelizmente, nós temos hoje um modelo de sociedade, infelizmente, e eu sou um cara independente nesse sentido, e o que eu não... que o político profissional, o que ele pensa? Ele tem cuidado com as palavras, não que nós não devemos ter, mas porque ele só pensa em contabilizar votos, eleitores, votos, eleitores. Então, ele, em momento algum, apesar do no íntimo dele ser diferente, ele vai compartilhar essa meia-culpa com a sociedade. Só que eu me incluo na sociedade. Então, nós somos uma sociedade, no modo geral, que quase que pacificou a corrupção. É triste falar isso. Aceitou? Aceitou. Além de aceitou, acha que ela é necessária. Ela é quantitativa. Vamos dizer, esse roubou pouco não é corrupto. Esse exatamente. E fazem isso no seu dia a dia. Eu tô com não sei quantos pontos na carteira de habilitação. Tem algum esqueminha para, sabe? Mas isso também, eu acho que faz parte da nossa cultura, infelizmente. Exato, infelizmente. A cultura de colar na prova. Isso, de tentar subornar o policial. Pagar o TCC. É isso. Entendeu? Então, nós temos essa... aí a falta de cultura, né? A falta de educação. Eu devo estar recebendo um monte de dislike, mas eu não tenho problema nisso. Porque se for para mim entrar para a vida pública, para ser a mesma pessoa, para ser os mesmos que há anos vêm deixando o nosso país, nosso município... Mais do mesmo, eu não venho para a vida pública. Se for para dizer assim, olha, você não está correto. Você não está correto de agir dessa maneira, você não está correto de abaixar o vidro do seu carro, pegar a lata de refrigerante sua e jogar na via pública. Você não está correto de fazer isso, cara. Entendeu? Você está reclamando que está tendo enchente, mas você está fazendo isso. Então, por quê? Porque eu me enxergo como, mais do que político, eu me enxergo como participante da sociedade, fazendo parte da mesma. Faz parte também. Eu faço parte, então eu faço minha culpa. Não sou a Madre Teresa de Calcutá, o Imaculado Jefferson, o cara não tem mais, muito pelo contrário, eu tenho muito erros, mas eu fico vigilante todos os dias para corrigi-los. Eu queria te perguntar, referente, eu conheço, da família Rato, eu tenho uma relativa amizade, que se eu não me engano é o primo do Roberto, que é o Rudi Rato. Eu gosto muito dele, rapaz, gente boa. A escolha se deu como? Eu gostei da ideia de ter a família Rato, até porque a história deles é muito bonita, de sucesso. Eu acho legal aquela família, interessante. Vamos lá, a gente converge no mesmo campo. E eu precisava de alguém, e a família também faz parte. O Jorge foi deputado, foi vereador, o Marlon lá atrás também, entendeu? Agora o Jorge é vereador na cidade de São Paulo. E o mais velho que é o Roberto, o Rato, nosso indicado como vice na chapa, pré-candidato a vice, o vô deles, da família, o patriarcado, sempre colocou ele para ser um cara da política, falar, você vai ser... E ele que era o único que não queria entrar. Nunca fez questão, né? E eu falei assim, poxa, somos amigos, né? Explanei para ele o desejo, ele falou, pô, Jefferson, tem um problema, a gente quando fala que vai entrar para política, aí já pega eu falo assim, olha, se tiver coraça fraca, não entra, porque vamos receber pedrada mesmo, mas é aquela história, se aquilo não pertence a você, se você não é aquilo, você não precisa se ofender, e se você é aquilo que dizem, vai fazer o quê?
Então, descobriram, né? Descobriram. Então, é uma família boa. É uma família muito boa, é uma família além de tradicional, é uma família muito boa, a família muito ligada na área tanto da medicina veterinária como da medicina tradicional, né? Então, um case de sucesso, eu diria. É um case de sucesso, muito case de sucesso. É um mix, né, de empenho, de esforços, de estudo, de dedicação. Exatamente. Eles são realmente uma... E qual que foi a ideia? Eu sou do setor de empreendedor, sou do ramo de tecnologia, né? Então, nós somos geradores de fomento, de recursos e renda, né? O Dr. Roberto é um homem que assina a carteira de trabalho, tem seus parceiros PJs também, né? E o que nós queríamos com isso? Mostrar para São Bernardo do Campo uma alternativa diferente do que tem aí posto, né? É uma alternativa viável no sentido de pessoas que entendem como funciona o comércio, como funciona o empreendedorismo, que é a geração de emprego, o que mais nos prejudica, porque tem o pequeno, micro empreendedor, e nós conhecemos o dia a dia do que é pagar duplicata, do que é vir boleto e fornecedor e o giro do comércio. Então nós entendemos desse dia a dia. E também entendemos da dor do nosso funcionário que às vezes precisa de uma extra para cobrir um problema de família, daquela situação de, olha, me adianta um valor. Nós sabemos desse dia a dia. E infelizmente a política hoje tem pessoas que estão longe do que é ser sociedade. O político hoje no Brasil, ele vive numa atmosfera fora da realidade. Tem político que não, ele fala de transporte público, mas quantos anos ele não entrou dentro do ônibus para sentir, não ficou naquele ponto de ônibus, puxa, aqui é ruim, né? Se ele soubesse, faz uma experiência. Você aí, deputado, prefeito, mas faça uma experiência de verdade. Acorde 3 horas, tome um banho, vai para um ponto de ônibus, não tem abrigo, se estiver chovendo, ele está na chuva, ele está lá por falta de segurança, arriscando a ser assaltado. Sai 4 horas da manhã para chegar 8 horas no trabalho, entendeu? Sim. Então essa rotina nós conhecemos. Nós ainda fazemos parte dessa condição humana. De assistir de perto. E de assistir de perto, de conviver, de ter história de luta, entendeu? Eu venho de uma história de muita luta na minha vida. Então, eu conheço a realidade. Então, e o político hoje, ele vive uma bolha. Um outro mundo. Um outro mundo. E ele se dá um luxo de falar bobagens, fazer bobagens, de serem irresponsáveis, né? Independente se são de esquerda ou de direita. Hoje a classe política no Brasil está muito ruim. O nível do político brasileiro, infelizmente, não gostaria de dizer isso. Ele é péssimo. Mas a culpa, o senhor tem um porquê disso estar acontecendo? Tem. Porque isso sempre foi vamos falar assim, quando a gente fala das narrativas, né, da militância, ou seja, da narrativa de um lado ou de outro, é porque a sociedade, ela fica buscando sempre um salvador da pátria, certo? E ela topa qualquer coisa para aquele que diz, eu vou resolver seus problemas num passe de mágica. Acreditar no impossível. É acreditar no impossível. Se eu contar uma história falaciosa aqui agora, tá bom, vamos lá, vou me colocar... Tá resolvido. São Bernardo, nosso amigo acabou de falar de segurança pública, eu vou transformar nossa GCM, nossa guarda municipal, na mais preparada, amparada, não vai ter mais nenhum tipo de assalto, porque eu vou importar equipamento de Israel, Cara, se eu entrar nessa, isso cria um conforto, aí, pessoal, resolvi meus problemas. Entrega pro doutor. O doutor Jefferson Magno vai ser o responsável agora. Olha, eu vejo político muito falando de parceria público-privada, inclusive alguns com umas ideias mirabolantes, e eu estou falando, eu conheço gestão, tanto empresarial, mas gestão pública. Sou preparado e estou me preparando para assumir um cargo dessa envergadura, que é um prefeito de uma cidade importante como São Bernardo do Campo, que a grande maioria não tem esse preparo, viu? Eu já aproveito aqui o Café com Bolo, que acho que poderia fazer um debate posterior. Vamos fazer, já está convidado. Com todos os outros pré-candidatos para ver. Aqui a gente está num papo mais amistoso, mas depois vamos debater a cidade. Eu vejo gente falando assim, a gente tem uma fila hoje em São Bernardo de atendimento à saúde, principalmente filas de exames, de procedimentos, enorme, gigantesco.
porque a gente vai fazer uma parceria com a iniciativa privada. Calma, pera lá, meu amigo. Tem um teto. E tem uma coisa chamada tabela SUS. Você não vai pegar. Você acha que o sírio-libanês vai abrir espaço dele para fazer tomografia pela tabela SUS? A tabela SUS ela é totalmente desatualizada. Então o político ele fala essas bobagens e ele não é punido. Por que ele não é? Qual que é a punição dele? É a população pegar, ô amigão, você tá falando, errado. Você tá errado. Então, como nós não temos o hábito de investigar o que o político fala, ou as pessoas falam, a gente toma isso como verdade. Por isso que é muito fácil hoje no Brasil as correntes de fake news. Nós somos muito Mas imediatistas. você sabe que a tabela SUS, o que o senhor está falando é uma verdade. Mas a tabela SUS não é a realidade do SUS. Não. A tabela SUS subestima o próprio SUS. Exatamente. Porque o custo do SUS é elevadíssimo para o Brasil, porque ele realmente é um sistema... Que funciona, né? Não é maravilhoso, mas não, perto do mundo ele é maravilhoso. Perto do Entendeu? mundo. Mas aqui ele funciona. Porque também tem os profissionais com humanismo. Tem a pessoa que faz a medicina, que faz a enfermagem, que ainda tem humanismo. Tem dificuldades, como deve ter, mas é um orgulho, né? Sim, A SUS é uma conquista. O SUS Muito. é uma conquista. Como é que o senhor vê essa relação do executivo com o legislativo em São Bernardo? Hoje, permita-me dizer que hoje o legislativo de São Bernardo, o atual prefeito, ele não tem nenhum problema com o legislativo. Ele não tem oposição. Eu gostaria que alguém citasse aqui algum pedido de CPI, alguma intervenção da oposição, de verdade, sem ser esses discursos de tribuna, né? Discurso de tribuna você está falando para militância, você está conversando para convertido, você faz o telc lá para sua rede social, corta. Acabou. Mas hoje os que são de oposição não têm oposição. Você está dizendo que o prefeito é muito bom, é isso ou não? Ele tem um relacionamento. Agora, como ele conseguiu isso, aí cabe a perguntar a ele, mas ele tem todos os vereadores, tanto os governistas como os da oposição, não dão trabalho para ele, né? Quem que é considerado de oposição ali? Olha, até era parceiro, depois virou oposição, era parceiro, depois virou oposição, o Fusari, né? Tem os vereadores do PT, mas também que não dão muito trabalho também, não. Não tem muita expressão. Não tem. Ele governou tranquilamente. São Bernardo do Campo, historicamente, não teve. Até onde eu saiba, nunca teve uma oposição muito pesada. Não. São Bernardo do Campo nunca. Sempre conseguiram, de uma forma ou outra. Governar. Eu entendi o que ele quis dizer, de uma oposição mais ferrenha, mais presente. Como, por exemplo, o CPI de uniforme que foi pedido na outra gestão e tal. É diferente, eu entendi o que ele quis dizer. Mas como é que não é só dessa relação, assim. Se o executivo não tiver o legislativo em harmonia, não tem uma cidade sadia. Não tem. Como é que o senhor vê nessa próxima legislatura, como é que você vê para vereador, para os pré-candidatos de prefeito, como é que o senhor está enxergando isso? Historicamente, o prefeito de São Bernardo, ele tem a maioria dos vereadores. Ele não, então, é difícil ser o contrário. Até pela conjuntura, geralmente o grupo... Pelo tamanho da Câmara. Pelo tamanho da Câmara, o prefeito eleito. Não é fácil. Geralmente ele teve um maior número de chapa de candidatos a vereador. Então ele tem a maioria... Já tem a aliança formada. Formada, ele governa, ele já tem a maioria. Então ele não vai ter dificuldade. Diferente do que acontece com o presidente da República, até o governador do estado. Como o campo é muito maior, elege deputados da base, deputados de oposição, deputados do centro, outros que querem conversar e sentar. Mas, historicamente, na cidade de São Bernardo do Campo, seja o governo, tanto do lado A, do lado B, ele sempre teve maioria. O Luiz Marinho tinha maioria da Câmara, sempre foi governista quando ele foi prefeito. Né? O doutor Dibe também teve, o Walter Demarque também teve. E não é diferente com o Orlando Morando. Aqui, historicamente, vereador, ele compõe, ele vira governo, que está correto. Mas é aquilo que nós falamos, a gente tem que ter uma posição inteligente, sadia. Né? Não podemos dizer amém a tudo, mas também não podemos fazer vistas grossas. O prefeito diz ser aliado e não alienado. Exatamente. Porque o vereador, ele é o papel fundamental no município. Sim. Entendeu? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Meus amigos vereadores, quero ser muito prefeito de São Bernardo do Campo e ter uma convivência harmônica com vocês. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui que não faz parte da função do vereador e eu vejo muito. Vereador aqui em São Bernardo gosta de
tapar buraco, colocar guia e sarjeta, pôr nome de rua, fazer pedido de corte de poda de árvore. Isso não é função de vereador. Isso não é função de vereador. O vereador tem que legislar. Quando nós estávamos conversando em off sobre o que é para ser um vereador, é essa vocação republicana, é entender como funciona a casa do povo. E a grande maioria não sabe como funciona. Eu tive conversando esses dias, até eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o vereador Glauco Braido. Eu acho ele um ótimo vereador nesse sentido, de entender o que é um vereador. Não que esteja errado, eu como munícipe, como vereador, passei na avenida principal, passei aqui na Estrada dos Casos, eu vi uma cratera do tamanho do mundo, eu ligar lá no departamento, cobrar, fazer um... Beleza, isso faz parte até da gente como cidadão. Uma segurança para o povo. Exatamente. Mas isso não é incumbência... Não a única, né? É, do vereador. E hoje fica uma disputa de quem tapou mais buraco, de quem... Enquanto decisões importantes do orçamento, de investimento, de fiscalizar o executivo de fato, fica de fora. Sim. Entendeu? Então, parece é pão e circo o Brasil, infelizmente, né? E a classe política age da mesma forma, vai na mesma toada. Por quê? A gente cria-se personagens, infelizmente. E porque os personagens dão resultados historicamente. Eu não sei se vai ser a minha geração, se vai ser a nossa pré-campanha, se assim Deus destinar a nossa campanha, que vai mudar esse pensamento. Eu acho difícil mudar, porque uma sociedade ela leva tempo para ser mudada. Mas se não partir da gente o princípio e a ação de querer mudar algo, de mostrar que existe uma alternativa, que não é a mesma, as coisas não acontecem, né? Você tem que ir para o sacrifício. E se eu tiver de ser o sacrificado, o incompreendido, né? Levar os rótulos, às vezes não tão justos, às vezes justos, mas como eu costumo dizer, eu não costumo me ofender com aquilo que eu não sou, entendeu? E aquilo que sou, e se estiver errado eu vou procurar corrigir. Sim. Então, portanto, quando me chamam, você é ladrão, você é corrupto, você é ladrão, você é corrupto, aí vocês, não sou. Então para que eu vou me ofender? Tudo certo. Tá tudo certo, e segue a vida, segue o baile. Eu tenho que ter convicções e sempre partir que o diálogo é o melhor caminho. Porque nem sempre nossas convicções são as, são as corretas. Né? São as corretas. Então. Sabe o que acontece? Nós estamos esperando... Quem está sendo penalizado não é o político. Quem está sendo penalizado é o povo. É o povo, sempre foi. Nós estamos falando, por exemplo, Rio de Janeiro. Eu vivi no Rio de Janeiro 21 anos. Você vê aquele Rio de Janeiro, aquela topografia maravilhosa... Você vê o povo, o que está acontecendo em Copacabana, é assustador. É uma falta de... É uma ingerência fora do normal. E isso está acontecendo pelo Brasil afora. Sim. Aquele pessoal da mina lá que está cedendo... Como que chama? Você viu aquilo? Que coisa? Deus do céu. É inconcebível. O presidente, não tem como não ter uma política pública emergencial. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de tranquilidade. Não vamos falar de Gaza, nós somos suspeitos aqui para falar de Gaza, não é? Não é nosso escopo. A gente não tem capacidade. Isso, nós somos suspeitos. Porque nós estamos falando no quintal de casa. Mas o cara tem a casa dele, está cedeu 8 centímetros, 28 centímetros, a 2 metros e pouco em 30 dias. É um absurdo. Mas a gente precisa ter sempre um debate saudável para tudo, né? Para a gente aprender, né? Mas tem que ter uma emergência, tem que ser uma coisa que tenha um alento. Um alento, aquelas pessoas querem um alento. Mas aí eu vou aproveitar um gancho. Você falou da questão da Braskem, e aí tem as agências que são responsáveis por fiscalizar isso. E como eu estou em dívida com você, eu vou até me posicionar aqui. Vou aproveitar um gancho para responder a questão sobre a Sabesp. A posição da Sabesp. O que eu acho da privatização da Sabesp e do serviço no modo geral? Veja bem, tanto a empresa de cunho totalmente estatal de serviço, se funcionasse a contento como ela foi criada, seria perfeito. Não teria por que privatizar. Tanto se o sistema, a escolha, o modal de privatização fosse o correto, o justo, se as agências fiscalizadoras do nosso país funcionassem, também seria perfeito. Não teria perfeito nem no modelo totalmente estatal
nem no modelo com a parceria privada, com a concessão, né? Com a concessão de explorar o serviço. Mas, infelizmente, não funciona. Quando ela é totalmente estatal, ela vira cabide, ela vira esquema, ela vira desvio de valores, os valores que eram recolhidos para tal coisa são desviados. Quando ela passa por setor privado, as agências que deveriam fiscalizar, porque se trata de serviço, não fazem, porque tem esquema por fora. Então a gente fica numa saia mais do que justa. Por quê? Porque o ser humano, infelizmente, ele está tomando um caminho da ganância. A ganância está por trás dos dois modelos. Não teria problema nenhum manter a Sabesp no Estado se ela funcionasse como deveria, se não fosse um grande cabidão. E não teria problema nenhum em deixar a iniciativa privada explorar, que eu acho que é até o mais adequado, se você me perguntar, né? Mas sempre o Estado com a função de proteger e de dizer, olha, não está funcionando, não é assim. Você tem os limites que foram impostos, assim que a gente forneceu essa concessão, essas regras tipo saneamento, o tipo de serviço, os valores, o teto, tudo isso tinha que ser respeitado. Só que no Brasil não se respeita. Vale lembrar que a pessoa que ocupa o Rio de Janeiro não deu certo. Não deu, por quê? Vale a pena lembrar que a pessoa que ocupa o cargo na Sabesp, quanto estatal, ela vota. Sim. E ela faz escolhas. Exato. E ela faz parte da política e... Não, mas eu estou falando assim, olha, eu não sou contra a privatização, eu gosto da história da privatização, mas me preocupa as privatizações da forma que foram feitas. Que, tipo, a Enel... Né? Ela debocha a Enel, né? Mas a Enel é um contrato muito antigo. Não, eu entendo, Fausto, mas a questão toda é o seguinte, para mim eu não me importo se a empresa ela tem que ter um mínimo de investimento. Pública ou privada. Também eu tenho esse mesmo. Eu só sou contra uma má administração, uma má gestão. Perfeito. Então, se nós não temos condição de administrar ou de gestão, a gente precisa parar para conversar. Porque, assim, pelo que foi visto, a questão da água, quando privatizaram, os países estão já desprivatizando. Então precisa entender o que deu errado ali, entendeu? Precisamos entender o que deu errado. Eu acho bom a privatização, mas... É a página B. Então, até a página B. Precisa analisar, né? Precisa analisar melhor, né? A gente está falando de algo vital. Algo mais importante. Gente, água é mais importante que gasolina, que o próprio petróleo. Água, provavelmente, vai ser motivo, infelizmente, de guerra no mundo. Então. É um bem... Precisa saber o que aconteceu. Entendeu? A Nestlé comprou todas as fontes de águas naturais do mundo. Nós estamos falando de um dos maiores bens da humanidade. Sabe que água potável. Sabe que a deputada Carla Moranda esteve aqui com a gente. E falamos sobre a questão da Enel. A questão da Enel é uma coisa... Você fala que é contrato antigo, mas... Eu acho um absurdo o Estado de São Paulo não ter poder. Não, mas é justamente isso. Porque é uma cada modelo. Ele cumpre o contrato. É o modelo, foi o modelo aqui. Quem é responsável ele é indagado, Ali. O Ministério Público indaga, ele fala assim, não, tudo bem, mostra para mim onde é que eu não estou cumprindo. Então é muito antigo isso. E tanto é que aquelas CPIs em prefeitura, isso tudo é circo. Não tem validade nenhuma. Vereador de São Paulo fazendo CPI da Enel, isso é tudo circo. Não, precisa lacrar, não. Precisa lacrar. Isso é tudo circo, isso não funciona. Entendeu? Eu acho o seguinte, eu acho que precisa rever, sentar para ver o que está acontecendo, porque eu gosto muito de privatização, mas pera lá, vamos tomar um cuidado, vamos analisar melhor. Eu sou um nacionalista, aí quando eu me coloco de centro-direita, eu tive como grande professor da vida pública, e foi um amigo, um colega, quando garoto ajudei na formação e na fundação do Prona, doutor Enéas Carneiro, entendeu? Então sou um dos... Então nós temos uma visão de Estado diferente. Eu até me espanta alguns que se colocam como de centro-direita ou nacionalista com as posições que não tem nada a ver. Nada a ver, entendeu? Então tem algumas coisas estratégicas que não se pode abrir mão. Segurança, energia, entendeu? Essas coisas o Brasil tem que ser soberano e tem que estar do controle do Estado. É porque nós justificamos o Estado corrupto, já que aqui vai todo mundo roubar, fazer cabide de emprego, entrega. E não pode ser assim. A gente tem que corrigir os homens públicos. E aí está na mão da população.
tá na mão da população parar de votar em gente caricata, de eleger deputado tiktoker, de eleger prefeito bobalhão, brincalhão. Tem gente que é brincante na vida pública. Ah, o cara é um grande artista, isso não quer dizer que ele vai ser um grande homem público. Não tem nada a ver. Nós elegemos o Enéas, está falando aqui, nós elegemos o Enéas não pela sua intelectualidade, que era um poço de intelectualidade, porque ele era engraçado, fala meu nome é Enéas. Ninguém votou olhando para o currículo do cara. Invejável. Então, o cara, perdemos um cara. Eu que tive. Perdemos o cara porque a gente votou porque a gente era engraçado, porque a gente achava engraçado. Eu tive a oportunidade de conviver com o Dr. Enéas, é uma mente assim que para você acompanhar é difícil. É difícil. Ele tem um raciocínio assim fora. Ele era um cara fora da curva, fora da curva. Hoje, poucas pessoas hoje da vida pública, eu diria que são fora da curva como ele. O conhecimento geral dele é absurdo. Eu digo que lembra, sim, mas eu faço minhas ressalvas, que tem esses rompantes muito bons, mas parece aquele cara que enche o balde de leite e depois joga fora. É o Ciro Gomes. Sim. Né? Ele tem ideias, mas ao mesmo tempo um temperamento meio... Ele tem um temperamento e ele comportamento. Eu acho o seguinte, e muito mutável assim. Que as ideias dele são difíceis de ser aplicadas no dia de hoje e eu acho que o povo que está numa viés mais para a esquerda não é o Ciro Gomes não é o modelo que se espera para quem está deixando a esquerda. O Ciro Gomes hoje ele tem uma posição mais de centro-direita. Então. Entendeu? Essa é a posição. E só que ele não se assume assim. E aí quando você não se assume, fica difícil, você não tem definição. Aí nenhum lado gosta de você, nenhum outro. Você entendeu? Tanto é que o resultado das eleições diminuiu ele. Um homem de 10% foi para 2% e alguma coisa, ficando atrás da Tabet, entendeu? Então... A Tabata do Amaral sofreu uma tentativa de assalto hoje, né? Não sei se vocês estão sabendo. Não vi. Ela sofreu uma tentativa de assalto hoje. Ou foi assaltada dentro do carro, quebraram o vidro, levaram o celular. Ela vai ser candidata a prefeita, né? Ela é pré-candidata a prefeita. Mas você vê, tá chegando perto de todo mundo. Tá muito mais generalizado os problemas. Né? E não que o segurança seja o nosso único problema, de forma alguma. Olha, um dos. É a educação, cara. Nós precisamos melhorar a cultura de um povo. Agora você tocou num ponto que para mim ele é caro. Eu acho que país no mundo nenhum muda se ele não tiver investimento sério na educação. Não existe, não tem. Primeiro que você, não é só a questão que a educação vai capacitar a pessoa para o mercado de trabalho. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você muda todo o conceito de sociedade. As pessoas vão começar a entender o que ela, como cidadão e cidadã, tem direitos e deveres. Entendeu? Eu costumo dizer, se você não educa um povo, você está criando problema. Mas no Brasil, a falta de educação, ou a educação de baixa qualidade, é um projeto. Porque você consegue dominar, manipular, ter aquilo. Infelizmente, parece doentio, né? Mas é isso. A classe política, ela prefere um povo que é capaz de ser dominado por ela. Não tem liberdade. É mais fácil, muito mais fácil, porque você desconhece. Você desconhece totalmente. Chega lá o político e fala, não consegui resolver por causa disso, daquilo, mas você fala o que o pessoal quer ouvir, o pessoal vota em você, aí ele não precisa trabalhar muito porque, olha, esse pessoal aí não aceita, porque eu não sou corrupto, é só terceiriza a culpa. Terceiriza a culpa. Terceiriza a culpa. Então é importante deixar o povo, quanto menos saber, melhor. É verdade. Lá em Brasília se diz o seguinte, que as coisas são definidas nos corredores. E não no palácio. Sabe isso? Você já foi lá para Brasília, já foi lá. E você vê que os deputados e os senadores estão conversando nos corredores. Eles estão acertando ali, e quando eles vão falar no palanque, já está tudo acertado. Deixa eu falar até para o eleitor, para o cidadão em casa, que está aqui nos prestigiando nesse momento. Eles tomam uísque na madrugada, tá? Enquanto vocês brigam, vocês ficam aí lutando, discutindo a narrativa. Vocês que são irmãos, que olha para o seu vizinho, para o seu amigo, nós somos irmãos, a gente pertence à humanidade. Nós podemos pensar diferente, mas não podemos se odiar. E hoje o ódio está muito forte. Mas eles têm um interesse em comum em permanecer no poder, então é tudo um teatro.
Vocês não acreditem, igual a grande maioria, infelizmente acredita, como se aquilo fosse verossímil. Olha aqui, não, aquilo é uma fantasia e eles riem da cara de todos vocês aí. Então, quando eu me coloco como uma alternativa diferente, que realmente sou, você bombar, não tem problema ali. Eu como eu disse, eu topei esta jornada para ser algo diferente do que está posto aí, entendeu? Costuma dizer que nem tudo é ruim, nem tudo é maravilha. A gente tem um pré-candidato que é o Luiz do PT, que diz que tudo que o Orlando fez, não fez, deixou de fazer, o que não condiz com a verdade, né? Senão o homem não teria sido reeleito, né, em primeiro turno, e não teria, segundo pesquisas, aprovação. Mas está perfeito? Para mim, não. Para mim, não está perfeito. Está longe de estar perfeito. Só que a população de São Bernardo fez uma comparação, sabe? Então, baseado nessa comparação, o que a gente tinha é igual vocês, os amantes de Fusca não vão me... É como se eu tivesse um Fusca muito velho, carburador todo desregulado, cheirando gasolina por dentro, e aí depois eu comprasse um Monza 94, um pouquinho melhor. Tem ar-condicionado, mas não tá no... Nenhum dos dois é uma Mercedes ainda, ou pelo menos um carro mais novo. Mas só que aí você compara, e isso que aconteceu em São Bernardo. Eu não sei por que cargas d'água, sério mesmo, até porque o Luiz Marinho foi reeleito, né? Ele teve 2 mandatos em São Bernardo, mas o segundo mandato do Luiz Marinho foi um desastre. Um desastre no sentido de que tinha apoio do governo federal e mesmo assim deixou aqui próximo da gente, aqui do estúdio onde estamos gravados, aquela estrada do Alvarenga que vai ali da Praça Giovanni Breda, conhecida como Área Verde, até descendo lá embaixo, costurando Telma, aí vai saindo Jardim Laura, sentido Diadema ali, Parque das Garças, Químicos, um horror. Então a população tem essas memórias. Eram guias abandonadas, buraco, o asfalto foi retirado, entulho de obra. A José Aldorize tinha aquelas vigas todas abandonadas, apodrecendo, virando local de uso de droga, de adictos, utilizando ali. Tinha o mais emblemático era o buraco do Passo, né? Entendeu? Então é aquela história. Quando surgiu, tanto é que no segundo mandato, o candidato do Luiz Marinho, ele nem foi para o segundo turno, né? O Orlando era o terceiro nas pesquisas em 2016, primeiro Manente, né? Mas o candidato apoiado pela máquina não foi nem para o segundo turno. Foi o segundo turno entre Orlando e Manente, que o Orlando acabou vencendo a eleição. Então, tudo isso a população compara, entendeu? Então, eu tinha algo muito ruim desse ponto de vista. Não estou dizendo que não acertou em outras coisas, tá? Porque se o Marinho tivesse errado em tudo, ele não teria sido reeleito. Né? Então, por isso que eu estou exclusivamente falando assim, eu não sei o que houve no segundo mandato. Né? Então, foi uma época muito ruim para eles, né? Foi uma época, então... Para a União mesmo, para a Federação, estava, né? O PT estava uma situação bem complicada. Estava, quase que foi varrido, tanto juridicamente falando, assim, quase que perdeu até a... Mas, presidente, olha, deixa eu te falar, eu concordo com você plenamente, até porque teve o impeachment da Dilma e aí a dependência do federal cortou na hora, não tem como mais vir recurso para São Bernardo, isso, tudo certo, mas... Independente de qualquer coisa, nós vamos voltar para aquela programação normal. Qualquer problema com a presidência, com o legislativo, com o executivo, com o presidente da Câmara, o que seja. Você não acha que tem que ter um rito processual de manter aquilo que o povo precisa, no básico, no mínimo, sabe? Mas para isso a cidade precisa ser independente, não fica tão dependente das emendas, né? Sim, mas a Câmara dos Vereadores... Tem como pleitear junto ao Estado, que pleiteia junto à Federação. Precisa ter um olhar mais de perto. Deixa eu te falar, São Bernardo é uma cidade de 6,5 bilhões de orçamento. Né? Mas é suficiente? Nunca é suficiente. A demanda, mas bem utilizados os recursos. O Alex Manente, deputado, falou assim que... Bem utilizado. O que ele fala aqui foi o seguinte, que hoje
com tudo que o Orlando fez. Bom, vamos seguir a ordem aqui das coisas, até para deixar bem claro que o nosso canal sim. Não, para entender. Então, assim, o PT, na presença do Luiz Fernando Teixeira, diz que Orlando, prefeito Orlando, termina as obras que o PT iniciou. E que é bom, né? É melhor do que melhor que não ter feito. Do que as vigas da José Aldorize. Então o que o Luiz Marinho fez, iniciou as obras, parou por causa do problema que o PT tinha naquele momento, tal, e o Orlando termina e tal, etc. Em sequência, o deputado Alex Manente comenta que tudo isso que foi feito, isso gerou também, transformou a cidade numa cidade endividada, que era estamos por volta de 300 milhões de reais ano. Aí eu perguntei para ele qual a capacidade de São Bernardo do Campo de absorver as dívidas, se a gente ultrapassamos a capacidade. Ele falou que estamos próximos ao teto. Estivemos com o Alex Monhon aqui também, e tivemos com o Marcelo Lima. Marcelo Lima fala sobre várias coisas que foram necessárias. Não adianta o São Bernardo pensar em focar tão lá em alguns detalhes, como que precisava readequar, né? Que precisava fazer a lição de casa, por exemplo, como a questão do comércio. Então nós precisávamos, antes de pensar no comércio, tivemos que pensar na mobilização das pessoas para assim chegar no comércio. Então tudo isso me leva a crer o seguinte, que o próximo prefeito terá uma dívida cara para pagar. Temos condição de pagar isso? Olha, é aquela história. Tem que sentar, fazer o levantamento. Eu não digo auditoria, né? Todo homem público gosta de usar essa palavra. Vamos fazer uma auditoria. Não. Tem que puxar a responsabilidade. O Tribunal de Contas aprovou? Aprovou. Se aprovou, está dentro da legalidade. Então a gente não pode vender essa coisa que é o caos instaurado. Parece que já está dando a desculpa. E político que já começa dando a desculpa tem coisa errada. Entendeu? Então tem um caos instaurado. Não. A gente tem recursos tanto da União como do Estado e os recursos próprios do município. Está em dia. Hoje São Bernardo não trabalha no vermelho, não está com déficit. Então está em dia. Aí você fala, pô, mas acabou de liberar recursos para recuperamento de vários bairros agora. Mas essa conta é uma conta boa de se pagar, Ali. Por que é uma conta boa de se pagar? Eu não vou ter que me preocupar em fazer o pontilhão lá da Vila São Pedro, que liga ali embaixo, que sai entendeu, do Shopping Gran Plaza, porque ele já está pronto. Então, se eu estiver pagando aquilo, está ótimo. É uma obra que está pronta. Entendeu? Não é execução, né? Não é execução. Então, às vezes, eu tenho que agora me preocupar nos serviços. E quais são esses que estão hoje realmente na ponta, na pauta do dia? Onde que é a maior falha que eu vejo no governo Orlando Morando. É a maior falha que eu vejo. Eu não discuto a capacidade de obras que ele fez, de mobilidade urbana, entendeu? Realmente deu um choque de gestão, enxugou, jogando aquelas viaturas velhas, tem aparelhamento novo para GCM, carro novo, entendeu? Então a cidade realmente mudou. E essa história aqui, esse é o problema. O Luiz Fernando ou o PT, ele tinha que falar assim, nós falhamos no nosso mandato e queremos, eles nunca fazem essa meia-culpa, sabe? E quando o homem público ele não faz a meia-culpa, ele quer que eu acredite que iniciou algo. Se você falar para mim que um buraco e uma cratera aberta no meio da cidade e você iniciou uma obra, eu faço o nosso hospital também, buraco no meio não tinha nada, tinha só tapume, tapume. Se você falar para mim, eu como homem público, não, o Orlando terminou, o que você fez? Você deixou na segunda laje, você fez a estrutura, você já tinha liberado o orçamento? Não, eu deixei um buraco. Durante meus 4 anos, eu deixei um buraco. Eu não tive a capacidade administrativa de concluir. Você não deixou uma obra para o outro concluir, desculpa. Você podia até ter aprovado em orçamento, entendeu? Então, a LDO foi aprovada, a Câmara aprovou, mas você não deixou nada. Como que vai ser executado?
E tem que se dar mérito ao Orlando, gostando ou não. Isso não é feio. Ele podia fazer assim, olha, o Orlando teve a capacidade de buscar recursos, os nossos projetos que nós tínhamos, aí sim, se eles idealizaram algo, idealizaram de verdade. Né? Estava no papel idealizado, mas dizer que deixou pronto para terminar, isso é uma conversa. É por isso que eu falo, e a população de São Bernardo sabe disso. Mas agora, para mim não cortar meu raciocínio, aonde que o Orlando, no meu ponto de vista, falhou? É no olhar mais carinhoso com você, cidadão. Você que tem a UBS, que é a porta de entrada para o mais humilde, para a população, uma entrada na saúde. Hoje, acho que todos nós aqui, pela graça do arquiteto do universo, temos o nosso plano de saúde. Porque se você tiver um problema no seu joelho e precisar de um ortopedista, cara, entendeu? Esse dia eu tava com falta de insumos para hemodiálise, entendeu? Eu converso com a população, porque eu vou muito em posto de saúde. Falta medicação para diabetes, que é uma das doenças mais terríveis. Eu sou diabético, eu sei como funciona. Entendeu? Então, o acolhimento que é feito hoje nas UBS não está sendo mais feito por médico, estão feito por as grandes profissionais, que é a enfermagem, mas aquele acolhimento que era feito antes, que tinha uma equipe médica, não está sendo feito. Então, cadê os 300 médicos prometidos pelo nosso prefeito? Então, essas coisas têm que ser cobradas. Por isso que eu falo assim, a gente é governo, e eu falo isso com muita tristeza, porque em 2016 eu acreditei nisso. Né? Acreditei que poderíamos dar esse choque de gestão e o único compromisso que nós tínhamos é essa retomada desse olhar para as pessoas mais carentes que precisam, são os pagadores de impostos. Né? Hoje, a questão de médicos e especialistas em São Bernardo do Campo, se você precisar de um cardiologista, as pessoas, como você está na vida pública, sim, elas te mandam mensagem. Jefferson, você não... Primeiro que não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Primeiro que eu sou advogado, né? Não médico. Exatamente. Precisando de um cardiologista, precisando de um nutricionista. Poxa, minha mãe tem que passar no... As especialidades, hoje a demora é impressionante. É aquela história. Fez o pedido lá, quando for atendido, geralmente o paciente até morreu. Infelizmente é assim. Entendeu? Infelizmente é assim. Outra coisa também muito ruim, isso aqui vai para nós, que nós utilizamos bem a cidade. A zeladoria. Tem cada árvore que parece que nasceu uns dinossauros. Você anda na calçada, aquilo está saltando aos olhos. Qualquer um vê que aquilo é um acidente avisado que vai acontecer. Entendeu? A tragédia anunciada. A tragédia anunciada. Alguns têm a Enel no meio disso tudo, porque aí os fios da Enel se enroscam. Aí é outro salseiro para você. Complicado. Entendeu? Então, eu fico triste quando vejo essa narrativa, que ela não é verdadeira, aí a população não te dá essa nova oportunidade. Eu acho o Luiz Fernando um homem sério, tá? Porque a gente tem que... Sim. Eu não sou aquele pré-candidato que vai demonizar as pessoas, não, muito longe disso. Mas eu acredito que a assessoria que cuida dele deveria rever isso. Nós, como pessoas públicas, temos que fazer o meia-culpa. Né? A minha culpa, falou assim, olha, não fomos penalizados na eleição, o povo não acreditou na primeira oportunidade que a gente começou algo, porque se tivesse acreditado teria pelo menos levado o candidato deles ao segundo turno, independente da conjectura à época, né? A gente sabe que estava muito ruim, todos nós sabemos que estava muito ruim, mas tem que ter essa meia culpa. O homem público, ele quer estar sempre com a razão. Infelizmente, eu acho que o problema não é nem questão na época tá ruim ou não, é não penalizar a população. Exatamente. Quando você fala de diabetes, por exemplo, é como você falar de dengue. Uhum. Não cabe mais para o tamanho do Brasil, para a tecnologia de informação que tem no Brasil hoje, você sofrer com dengue ou diabetes. É para começar a parar isso lá na pré-escola. Pré-diagnosticar. Lá não é na UBS, é na escola municipal. Concordo com você. É na escola municipal. Eu lembro que nós íamos para a escola, tinha fluorização de manhã. Entendeu? Cantávamos o hino nacional. Tínhamos estudos sociais. O SPB. Eu lembro que a gente cantava o hino nacional. Você entende? Quer dizer, foi desconstruindo toda essa figura. Né? E a gente precisa ter esse olhar voltado para dentro da escola. Né? Quando você fala, por exemplo,
eu vejo os alunos indo para a escola de ônibus, a perua escolar. Cara, eu acho que isso é um ganho magnífico. Eu acho que é fantástico. Mas aquele trajeto, o que o aluno aprende naquele trajeto? Sabe, é um tempo Sim. perdido. Não sei se o senhor está entendendo. Eu tô. Você pega um ônibus coletivo, por exemplo, que era uma empresa municipal, ok? Aí, por conta de um monte de greve, por conta de um monte de ações trabalhistas, resolveram terceirizar os ônibus. Sim. É igual a Sabesp. Na hora de privatizar, todo mundo reclama, mas na hora de trabalhar, todo mundo se esconde. Não estou dizendo que é a maioria, Não, mas sim. mas tem quem via não de faça. regra, né? Isso. Não, mas eu também tenho que parabenizar o pessoal da Sabesp que trabalha também, Sim. que mesmo com todos os perrengues que eles passam, eles ainda nos trazem água ainda para até a nossa residência. Mas a empresa de ônibus era municipal, certo? E hoje é terceirizada. Sim. Se nós tivéssemos um empenho, você vê o motorista carregando, transportando os passageiros, parece que ele está transportando melancia. Não tem o respeito, não tem. Na sua ótica, qual é a sua proposta para o nosso transporte público? E também queria aproveitar esse gancho. São Caetano liberou a passagem de ônibus. Claro que o território de São Bernardo e São Caetano é muito menor. Sim. É muito menor. E situação é isso, a população é 800 mil, tem 800 mil habitantes, tá? São Caetano? Não, desculpa. Não falei, desculpa. 400 mil habitantes. Bom, enfim, é bem menor que São Bernardo a população. E o território é bem menor. E o número de usuários de transporte coletivo lá também é pequeno. Você vê possibilidade de fazer um estudo para a liberação do ônibus em São Bernardo ou você acha que isso é improvável? Vamos lá. O atual modelo, você falou quando a empresa era pública, a antiga ETC, SBC, a empresa de transportes coletivo de São Bernardo do Campo. Que, aliás, foi um perrengue, né? Porque foi privatizada, depois o Dr. Maurício Soares estatizou novamente, foi no governo Demarque, aí depois voltou para ser ETC, SBC, aí depois privatizaram de novo. Sim. Só que hoje a gente tem um contrato, né? A mobilidade hoje, ela detém esse contrato. E o que me espanta de sobremaneira, mas não só em São Bernardo, é que eu forneço para você o direito de explorar o transporte coletivo. E ainda assim o município ainda tem que pagar um subsídio. Quer dizer, é aquela história que a gente vai ficar livre desses gastos. Você não fica, você ainda banca um subsídio. São Paulo é igual, né? É igual. É um modelo meio que... Exatamente. Então você tem esse subsídio. Eu, sendo bem sincero, pelos contratos, e eu tenho que respeitar todos os contratos, hoje eu não vislumbro a nenhum falar que vai abrir um estudo, dá-se a entender no Brasil que você vai fazer algo acerca de acontecer. E pelo que eu olhei, o contrato é impossível, é inviável hoje São Bernardo. Por quê? São Bernardo, a população utiliza muito transporte coletivo, muito mesmo, entendeu? Então, diferente de São Caetano, que a mobilidade lá as pessoas usam muito carro próprio, e isso foi até o próprio governo, com a intenção de incentivar e melhorar o fluxo do próprio trânsito. Isso foi uma intenção do governo municipal lá, de você ter uma qualidade no trânsito melhor, principalmente nos horários de pico, porque é muito carro, Sim. Entendeu? O DH de São Caetano é uma cidade assim, muito tranquila, ela tem menos problemas da nossa região, né? Ela tem, vamos dizer assim, o abismo não é tão grande como aqui, né? Então, a classe é a elite do ABC. Sim. A gente costuma dizer isso, né? É uma cidade que não tem esses abismos. Uma cidade bonita, né? Que nós temos aqui, né? Que nós muito menor em território, né? É muito melhor lá. Muito menor. Muito menor, né? A densidade muito menor. Nós aqui temos, você falou assim, nós estamos em São Bernardo e nós ainda temos problema de saneamento básico em alguns bairros, entendeu? Então, não existe tratamento. Eu ainda tenho criança que vai ter problema de leptospirose, entendeu? Vai estar infectada porque eu não tenho saneamento. Então, como que eu quero uma sociedade justa se eu não consigo tratar bem a minha criança, né? É complicado. Então, fica difícil. Ela tem ali uma água cheia de xistosa, de verminose,
esgoto a céu aberto, sai para brincar, entendeu? Eu costumo dizer que você vai nas áreas mais pobres de São Bernardo e é assustador. Isso não devia mais ser parte da nossa realidade. A gente tem que ter uma política de saneamento básico, mas bem séria, e extinguir. Uma cidade que tem o orçamento de São Bernardo do Campo, tem algumas coisas que tem que ser prioridade, e isso é uma delas. Sim. Entendeu? Isso tem que ser o homem público falando, não, isso aqui é prioridade. O cobertor é curto, o que nós vamos cobrir? Isso aqui. Sim. É porque isso não vê, né? Isso aí você não gera engajamento, né? Você colocar não tenho nada contra, eu costumo dizer assim, tá bom de praça parque. Eu queria e gostaria de ser o prefeito da saúde de São Bernardo do Campo, isso inclui saneamento básico. Gostaria de ser o prefeito, primeiro, a dar um olhar diferente para a educação. Eu sou municipalista, tá? Eu acho que cidades acima de 200 mil habitantes, né, deveriam cuidar do ensino, tanto do básico como o colégio, né? Acho que deveria ser responsável dos municípios com subsídio do Estado, é claro. Mas cidades que têm autonomia, acima de 200 a 300 mil habitantes, tinha que ser municipalizado, até porque elas têm a capacidade de gerir. Sim. E você tá no dia a dia com a população, você tem um olhar muito mais adequado do que alguém que está lá no Palácio dos Bandeirantes. Próximo. Entendeu? Exatamente. Eu sei o que acontece lá no Jacob, no Maristela Vieira, no Domingos Peixoto, no Kennedy. Por quê? Eu sou morador, sou prefeito da cidade. O governador não. Então eu sei ali a realidade que falta segurança. Eu passo todo dia de frente ao colégio, eu consigo visitar, eu consigo ver a qualidade de alimentação dos estudantes. Então a municipalização ela se faz necessária. Mas aí não é uma discussão que eu vou conseguir trazer. Isso aí vai depender, mais uma vez, do nosso Congresso. Nós já tivemos pré-candidatos, doutor, dizendo que valeria mais a pena ter uma parceria pública-privada na questão do estudo do que propriamente o município se municipalizar a educação. Pelo jeito, o senhor não concorda com isso. Vamos lá. Hoje, qual que é o grande desejo de quem passou a vida toda na escola particular? É a universidade pública, né? Ela é outra coisa que o Estado não pode, porque é inconstitucional que educação, saúde é dever do Estado. Então aí se você delega uma obrigação constitucional que é sua para a iniciativa privada, a própria Constituição não permite. Você pode, sim, ter algumas parcerias, mas ela é dever totalmente do Estado, gerir do Estado. Porque, qual que é o meu medo? Hoje teve um grande boom de universidades, né, com ajudas, financiamento da União, mas a qualidade é muito ruim. Você tem verdadeiras fábricas de entrega de diploma. Especialmente lá naquele começo, né? Foi uma... É um analfabetismo funcional assim... Aí dizem que o advogado virou Uber. Não é bem assim. Não é bem assim. É bem assim. Não é bem assim. Sabe que o que me disseram que o custo de um aluno na escola pública pode gerar em torno de R$ 1.600. Muito pouco. É isso mas mesmo. Então, R$ 1.600 você paga um aluno... Mas tem colégio particular de R$ 900 hoje. É isso que nós vamos ter que rever. R$ 1.600 como? Como que o Estado gasta isso? Aí é o gestor que está aplicando os recursos não da forma correta. Porque enquanto um aluno custa R$ 1.600, o preso custa R$ 3.000, né? Só que como é investido... Essa conta não fecha, Essa conta não fecha. Aí você vai ver lá o preso que custa 3.000, essa marmita de 5 ele vive mal pra caramba. Não é que ele vive bem. Ele custa 3.000 e vive mal. Ele vive bem. Não, ele vive muito mal. 3.000 é pra ficar no cruzeiro lá. Aí o aluno custa 1.600 com bolacha água Maria, né? Com lousa verde ainda. Honestamente falando, se ele custasse 1.600 e ele não tivesse a merenda escolar, mas que ele tivesse o aprendizado, tudo. que tivesse o preenchimento, olha, o conhecer, pelo amor de Deus. Os prédios são luxos. Podia ser uma tenda num terreno, pronto, mas com capacidade, com educação de qualidade, as coisas aconteceriam. Quem fez isso foi a Coreia do Sul. Coreia do Sul investiu pesado em educação e hoje é a nação que é.
Não, eles... Então, é que nós temos uma dimensão continental, é tantos Brasil dentro do Brasil, entendeu? É por isso que eu, dentro da realidade da cidade, que eu amo. Porque eu amo minha cidade, por isso que eu estou aqui nesta luta, encarei esse desafio, por amor a São Bernardo mesmo, e por ter consciência que eu não sou um cara ganancioso, no sentido de que vale tudo pelo poder, ou que pelo poder eu vou esquecer de tudo que eu acredito. Eu tenho um compromisso com vocês, com as pessoas que estão assistindo, que entre meus erros e meus acertos, eu tenho uma visão republicana da coisa, do amor ao próximo, de um olhar mais carinhoso, entendeu? De ajudar mesmo. Não estou na vida pública para me lucupletar, para fazer esquema, para fazer acerto, achar, meter a mão no erário público. Não é essa a minha intenção. Até porque um dia eu vou embora. E acabou. Jefferson Magno acabou naquele dia. E tudo que eu fiz fica. E o que eu quero deixar é um legado de boas coisas. Não Muito bom. tem outras ambições, não. Belas palavras, isso aí. Presidente, já estamos aqui há 1h40. Conversa fluiu bem, graças a Deus. Eu queria agradecer e se quiser mandar alguma mensagem, Fausto, se você tiver mais um comentário antes, aquela sua câmera, se você quiser aproveitar, mandar alguma mensagem. Eu queria agradecer a presença do doutor, obrigado pela oportunidade mais uma vez, desejar boa sorte na sua campanha e que vença o melhor. E, na verdade, eu gostaria de desejar a vitória para a população de São Bernardo. Eu gostaria que São Bernardo fosse beneficiado, que dessa vez o povo fosse a prioridade, né? De uma forma toda, na saúde, na educação, de tudo, independente de ser direito ou dever do Estado, sabe? De que nós tivéssemos realmente uma tranquilidade. Da saúde, nós estamos com um problema muito sério de saúde da população mental. Tá fora do normal. Você vê o comportamento das pessoas, você vê com a família, na rua, no trabalho. Então, desejar muito boa sorte, porque quem for eleito, se for o senhor ou o outro candidato, vocês vão ter muito trabalho pela frente. Olha, eu quero agradecer imensamente aqui o papo descontraído, foi muito proveitoso, fluiu realmente bom, né? E eu quero dizer a você, principalmente você moradora de São Bernardo do Campo, você jovem, você senhor, você já da terceira idade, a todos vocês, que eu tenho um compromisso de mudança da cidade, mas mudar no sentido de ter um olhar de mais amor, mais atenção e mais carinho. E o pedido que eu faço a todos vocês, humildemente eu peço, que vocês pesquisem, que hoje qualquer cidadão tem em sua mão uma coisa chamada celular. Então, no momento ideal, pesquise sobre o Jefferson Magno, pesquise sobre os outros demais candidatos, veja sua biografia, veja quem os cercam, quais as companhias que eles estão e o que eles propõem. Não se deixe levar pela campanha milionária, aquela campanha que vai fazer um barulho na cidade, que depois quem paga a conta é você. Aquele candidato que utiliza de recursos que se fala assim, meu Deus, que esse cara está fazendo? Em cada esquina tem um boneco gigantesco dele. Aquele candidato que te oferece coisas não tão lícitas, isso tem um custo. E o custo é você ficar sem saúde, sem educação. Então eu gostaria, humildemente, de me colocar à disposição de ser mais um nesta luta por uma São Bernardo bem melhor. Nós temos que olhar para trás sim e ver onde erramos, mas de olho no futuro, mas um futuro justo e mais fraterno. Eu sou um candidato do amor, mas o amor verdadeiro, um amor entre os povos, entre as pessoas. Que o Pai do Universo e a fé que se professa esteja com você nesse momento. É meu desejo de paz e amor, e já um Feliz Natal e um bom Ano Novo a toda a família batateira, deste batateiro para outros batateiros. Um grande beijo a todos vocês. Muito bom. Olha, eu quero agradecer a sua presença e te informar que hoje nós completamos um bate-papo com todos os pré-candidatos para São Bernardo do Campo. Poxa, graças a Deus. Foi um sucesso. O senhor fechou com chave de ouro. Fechamos com chave de ouro. Fico contente. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Eu quero pedir a todos que vão lá, sigam o nosso canal e façam as suas críticas construtivas ou destrutivas, tanto faz. Não, construtivas. Vai sempre edificar. Mesmo as más vai edificar. É sempre bom. Muito obrigado para a equipe, Beth, Rambo. Obrigado, Mohamed.
Beijão a todos. Até mais.